Bom dia, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Bom dia àqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós vamos estar mandando um abraço para eles aqui daqui a pouquinho, né? Dizendo o nome desses irmãos que já estão entrando. E no decorrer do culto, se eu puder interagir com eles, eu vou estar conversando com eles aí e estarmos aí nos estreitando também, até pela internet, com esses que estão nos assistindo. Esperar os irmãos que estão entrando aí se acomodarem. André, o casal que estava sumido, graças a Deus temos aqui nessa manhã. Estava com saudade de vocês. Vamos estar esperando aí os irmãos entrarem. Hoje veio todo mundo, veio o André e o filhão dele, né? Que bom, Deus abençoe, bom tê-los aqui. Irmã Nair está lá na porta, né? Irmã Nair, está lá não? A Juraci e Sheilinha, tá meio no escuro, é a Sheila que está na frente, por isso que eu confundi. Que bom, a Sheilinha está aí hoje com a gente também, estava com saudade dela no nosso culto. Deus abençoe. Esperar os irmãos se achegarem aí para ficar bem à vontade. Eu falei irmã Naí, mas a irmã Naí está lá também, eu não vi ela não, mas ela está lá. A Sheilinha veio junto com a mãezinha dela. Então vamos lá, esperar os irmãos entrarem, se acomodarem, para a gente poder estar orando juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos na Tua casa, louvando a Deus, já no primeiro dia dessa semana, Pai, nos primeiros horários desse dia. Muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra, que mais uma vez falou ao nosso coração, já pela manhã. Muito obrigado pela vida do irmão Josias, que nos trouxe aqui o estudo da Palavra. Abençoa o Teu servo, que Tu possas estar a cada dia mais acrescentando sabedoria, para que ele possa estar nos ajudando, Senhor, no estudo da Tua Palavra. Senhor, que Tu possas nos dar um dia abençoado, uma semana abençoada na Tua presença. Abençoe cada irmão que está aqui nessa manhã. Abençoa os irmãos que estão lá atrás fazendo o almoço. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Esteja abençoando as suas vidas, para que eles possam estar recebendo de Ti tudo aquilo, Senhor, que eles se propuseram a fazer desde ontem, Pai, desde antes até, com todo o preparativo, para que nós pudéssemos, Senhor, hoje estar aí em comunhão também, né? ainda não definitiva, mas levando o almoço para casa e prolongando esse momento de culto através do serviço dos Teus servos. Toma-os em Tuas mãos, abençoe-os. Abençoa os irmãos que estão nos assistindo pela internet, aqueles que vão assistir, toma-os em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Bom, agora eu vou estar mandando um abraço aqui para aqueles, o irmão Loverci está aqui com a gente, mas entrou, já fez o seu compartilhamento, eu creio nisso, ele sempre faz. O irmão Dirceu, que pena, né, irmão Dirceu? O irmão não está aqui com a gente. O irmão Mozaniel, né, não está aqui com a gente, mas está aqui. A irmã Georgina, a irmã Ática que está aqui. O irmão Aldo, deixa eu ver se o Aldo está aqui. O Aldo não está aqui, né, mas está aqui no nosso culto da internet. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E nós vamos estar procurando, estar conversando com os irmãos também que estão nos assistindo nesse culto. Vamos ficar de pé, irmãos, para que possamos nesse momento louvar ao nosso Deus com o primeiro cântico espiritual. Todas as coisas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar nesse momento fazendo um anúncio, né? Hoje, agora pela manhã, nós vamos ter nosso almoço aqui, né, sendo vendido em quentinhas. Então os irmãos vão levar o almoço aí com toda a higiene necessária para a gente poder estar levando, né, e comendo em casa. Por enquanto a gente não está podendo ainda fazer o nosso almoço aqui. A nossa intenção é comer aqui na igreja, né? Fazer o almoço, comer aqui na igreja, prolongarmos um pouco mais o nosso culto aqui na igreja. Infelizmente, a gente não está podendo fazer isso, mas nós estamos recebendo, já recebemos há muito tempo, alguém que tem um talento nessa área. Nós já tínhamos alguém muito especial que fazia uma comida deliciosa, que era a nossa irmã Nair, né? Mas ela vai estar voltando às atividades dela e vai estar encontrando já mais uma pessoa que está também interessada nessa área, em ajudar ali na nosso espaço gourmet. Ficou bonito, né? Espaço gourmet na nossa igreja. E a gente vai estar fazendo os almoços, a gente vai estar fazendo uma cantina muito em breve, para que a gente possa ficar aqui um pouco, né? Às vezes a gente vê a estrada toda engarrafada, a gente pode ficar aqui um pouco mais, estando com os irmãos, batendo papo aí e prolongando a comunhão do culto. E hoje pela manhã nós vamos estar com essas quentinhas sendo vendidas num preço muito bacana. Acho que é R$13, né? Cristina, confirma comigo, é R$13?
R$ 13 a nossa quentinha. E olha, é uma quentinha bastante rechonchuda, vamos dizer assim. Então os irmãos podem estar comprando e pode estar levando para casa também, para alguém que queira estar recebendo em casa. Bom, e à noite nós vamos estar aí também, se por um acaso acontecer de sobrar, a gente vai estar vendendo também, mas eu não sei se vai sobrar agora pela manhã, porque tem irmãos que vão levar para casa, eu tenho certeza que vai levar para a família, então vai ser muitas quentinhas saindo. Então garanta a sua quentinha bem fresquinha, vamos dizer assim, logo depois do culto. Bom, nós vamos passar ao nosso momento de intercessão. Eu vou inverter um pouquinho e depois a gente vai estar fazendo um outro momento do nosso culto. No nosso momento de intercessão nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, o Marlon, sobrinho do nosso irmão Wellington, a Natália Conceição, a irmã Lourdinha, que ainda se recupera de uma queda, que fraturou o ombro, o Zeca, a Leida, a Fátima, o João, a Lúcia, a irmã Ivonete, Cleveland, a Rosana Carrara, a Adriana, esposa do nosso irmão André, né? E a gente também está com o Rafael aqui pela manhã. Deus te abençoe também, Rafael. Vamos orar também por ele. O Anderson Silva, Dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Taizinha, Raquel Andrade, que foi alguém que abriu o coração para Jesus através de uma obra muito bacana que o nosso irmão Jonatas está fazendo. Ele abriu canal que a gente diz no Instagram? É canal, no caso? Acho que é o Instagram mesmo. O Instagram, né? Ele abriu, porque eu não conheço muito bem essas modernidades assim por dentro, né? Ele abriu um Instagram e olha, o irmão Jonas está fazendo um trabalho muito bacana no Instagram. Ele ora pelas pessoas, ele manda textos bíblicos, e essa pessoa resolveu entrar em contato com ele, e ele pregou a palavra de Deus para essa pessoa abriu o coração, essa pessoa de outro estado. Irmãos, vamos aproveitar essa ferramenta que é a internet. A gente pode fazer isso, pode fazer esse trabalho. Vai vir para cá para a igreja? Vai para Jesus. Isso é que é importante. Não é ir para a igreja. A nossa evangelização não é igreja, é Jesus. A igreja que prega igreja, ela não está direcionando o evangelho para o lugar certo. O evangelho tem que ser direcionado para Jesus. E essa pessoa vai estar indo para outra igreja, vai estar indo para um outro estado, mas vai estar ali abraçando uma família espiritual e se desenvolvendo em sua fé. Temos certeza disso. Então façam esse trabalho. Enviem os seus cultos também. Eu ainda não enviei agora o meu culto. Eu vou até dar uma paradinha para compartilhar, porque eu não pedi isso para os irmãos fazerem. Posso fazer isso agora. Aí eu posso parar agora um pouquinho e compartilhar, se eu ainda não compartilhei. Olha quanto tempo eu vou fazer isso. Meus grupos, 1, 2, 3, 4. Com 4 toques aqui no meu celular, eu já enviei para muitas pessoas, né? Então a gente pode estar fazendo esse trabalho. A igreja realiza esse trabalho. Se a igreja não realizasse, né, a gente poderia usar até uma outra igreja para mandar esse culto também. Por que não? Façam isso, né? Aproveitem essa ferramenta e vamos estar orando. Bom, nós temos, para finalizar, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar respondendo as nossas orações. Cremos nisso, através, Senhor, desse momento de intercessão. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Senhor, fica com cada nome que foi citado aqui na coluna de oração. Fica com cada necessidade, sonda os nossos corações, vê tudo aquilo que precisamos também, Pai, porque alguns irmãos podem estar nesse momento
desejosos também de falar aquilo que estão precisando, mas Tu podes, Senhor, sondar os corações, e nesse momento que Tu possa estar sondando cada coração e alcançando cada necessidade. Pai, esteja também com os outros pedidos feitos, toma-os em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, nós vamos estar louvando com a canção do Apocalipse. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, para a gente estar louvando com esse cântico. Os irmãos que quiserem entregar seus dízimos e suas ofertas, tem a oportunidade agora. Eu inverti um pouquinho, mas não atrapalhei o pessoal da mídia, né? Eles estão colocando lá o número da conta da igreja, o CNPJ, para aqueles que quiserem colaborar também. Vamos estar louvando a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus com o tema: a igreja que se dedica com intensidade. E nós vamos estar lendo no livro de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 19, na Nova Versão Internacional. Atos 12, de 1 a 19. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, perseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos a história da igreja e, em seu contexto, uma igreja perseguida que ainda permanecia em Jerusalém, porque muitos dos irmãos que foram perseguidos, as suas casas foram tomadas, seus bens foram confiscados, e eles saíram por todos os lugares a pregar o Evangelho. Inclusive, há
uma dúvida quanto à instituição da igreja em Roma, e muitos dos estudiosos entendem que a igreja de Roma, ela não foi organizada, ela não começou por causa da pregação de nenhum dos apóstolos, nem do próprio Paulo, mas sim desses crentes que foram fugindo da perseguição, foram pregando o evangelho a todos os lugares nos quais eles passavam, e muitas vezes eles se fixavam ali, e chegaram até Roma, e em Roma estabeleceram a igreja de Roma. Então muitas das igrejas que foram formadas foram através desses irmãos que foram perseguidos pelos judeus nesse momento da perseguição em Jerusalém. E Paulo, ele era o pior de todos os perseguidores. A gente pode ver isso, que ele, no capítulo 7, a perseguição, ela começa a romper a partir do martírio de Estevão. E ali Paulo consentia na morte de Estevão, e naquele momento ele pegou cartas e começou a perseguir a igreja. Então a igreja vivia um momento de culto em esconderijo. As casas, quando iam realizar algum tipo de atividade da igreja, eles ficavam dentro da casa sem barulho nenhum, né? E a gente pode perceber o quanto é ruim nós não aumentarmos a nossa voz quando louvamos. É tão ruim a gente ficar tolhido em liberar tudo aquilo que a gente quer liberar na hora da adoração, colocar até a nossa emoção, né? Como nós estávamos falando na escola bíblica dominical, em louvar a Deus ou fazer alguma coisa na hora do culto. Esses crentes não podiam bater palma, esses crentes não podiam falar alto, esses crentes não podiam dizer um amém, eles não podiam dizer um glória a Deus. Eles tinham que ficar, né, quietinhos em suas reuniões, para que os soldados não viessem e capturassem esses irmãos. Mas mesmo essa igreja, vivendo esse contexto histórico, ela era uma igreja que se dedicava às coisas de Deus com intensidade. Então aquilo que eles faziam não era com todo o fôlego que eles queriam colocar, né, em suas atividades, mas era com intensidade. E a gente vê que nesse momento a igreja que se dedica com intensidade, ela suporta a perseguição. Se eles não tivessem intensidade em sua adoração, em seguir a Jesus Cristo, eles não conseguiriam suportar a perseguição. No versículo 1, a gente vê isso. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. É interessante a gente ver quem é esse Herodes. Às vezes a gente acha que esse Herodes é o mesmo Herodes Antipas, que foi aquele Herodes que recebeu a Jesus por Pilatos, né? Não, Herodes vai cuidar do caso de Jesus. Não é esse Herodes Antipas, para que a gente possa estar ciente de quem era esse homem. Esse Herodes é o Agripa. Ele era neto de Herodes o Grande. Ele era amigo de Calígula. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse imperador romano, Calígula. Ele foi um dos piores imperadores no Império Romano, e um dos mais, vamos dizer assim, que se envolveram mais em luxúria e libertinagem. Ele era uma pessoa terrível. Ele mandava matar porque não gostava, porque não ia com a cara de alguém. Ele era desse tipo de pessoa, e ele fazia as maiores atrocidades que se nós imaginarmos uma atrocidade, esse Calígula, ele era assim. E ele era amigo desse Herodes Agripa, e por essa amizade ele começou a conceder a Herodes Agripa, em primeiro lugar, a tetrarquia, que era de Filipe.
E depois ele começou a conseguir alguns outros territórios, como Samária, né? Alguns territórios que estavam ali fora da tetrarquia dele. Ele era considerado rei nesse momento, entre os judeus e os samaritanos, Herodes Agripa. E em um dado momento, ele conseguiu reunir sobre o seu domínio todo o território que era de Herodes o Grande. Herodes o Grande é o mesmo que Antipas, pastor? Não. Herodes o Grande, época do nascimento de Jesus. Vamos lá? Para a gente, é bom a igreja saber disso. Essa história do contexto no qual nós vamos estar refletindo. Herodes o Grande foi aquele responsável por matar os bebês de 2 anos para baixo. Esse Herodes o Grande, ele era o mais terrível de todos. Ele era tão terrível, ele matou seus irmãos, ele matou pessoas que ele achavam que conspiravam contra ele. Os filhos dele tinham medo dele. O próprio imperador romano da época tinha medo de Herodes o Grande. Para vocês terem uma ideia como esse homem era terrível, quanto ele tinha poder. Ele fez grandes obras, inclusive ele restaurou o templo de Salomão e outras tantas obras ele fez. Ele foi reconhecido também como alguém que empreendeu muito naquela região. Então veio Herodes o Grande, Herodes Antipas e Herodes Agripa, que é esse que manda maltratar os crentes. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago, ele era filho de Zebedeu. É interessante que esses 2 irmãos receberam um sobrenome, um apelido, né? Uma alcunha de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eles, pelo jeito, o temperamento desses 2 homens era muito explosivo. A gente pode ver isso no livro de Marcos, capítulo 3, 17, onde ele recebe esse apelido, né, por Jesus Cristo. E no momento em que eles entram numa aldeia samaritana, em Lucas 9, 54, e naquele momento os samaritanos não querem receber a comitiva de Jesus. E aí Tiago e João chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quer que desça fogo do céu para consumir essa aldeia? Aí Jesus Cristo: não, peraí, eu não vim para destruir, não, eu vim para salvar. Então esse era o temperamento desses discípulos de Jesus. E ele matou Tiago à espada. Alguns estudiosos dizem o seguinte: matou Tiago, e João era também desse tipo também de temperamento, por eles serem assim bastante atrevidos, vamos dizer assim. Tiago, ele absorveu esse temperamento dele e ele não tinha medo de enfrentar a perseguição. Então a gente pode ver que dentro do colégio apostólico, né, vamos dizer assim, o primeiro mártir do colégio apostólico, porque depois a gente pode ver todos eles sendo martirizados no colégio apostólico, né? A gente estuda o martírio de todos eles, e todos eles foram, a não ser João. João morreu, né, depois de ser exilado na ilha de Patmos e ficando velho, e aí ele morreu de velhice mesmo. Mas todos eles foram. O primeiro mártir está aqui, Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então Pedro era, vamos dizer assim, a cereja do bolo para Herodes naquele momento. Era o líder da igreja, era o líder do colégio apostólico, era aquele que chegou diante do sinédrio, foi levado ali e falou assim: vocês não vão falar sobre esse nome de Jesus. E ele fala assim: como podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido? Esse era o Pedro que ele, quando chicoteado ali por esse mesmo sinédrio, eles voltam para a igreja reunida e falam assim:
nós estamos felizes de ter sofrido por causa do nome de Jesus. Esse era Pedro. Pedro é aquele que, continuava fazendo milagres. Pedro era aquele que, quando passava, o que acontecia com as pessoas que estavam ali em volta dele? A sombra dele curava. Então, era aquilo que Herodes queria mais fazer, acabar com Pedro. Mas isso em praça pública, como um espetáculo. Então a igreja, naquele momento, ela estava com intensidade orando no momento da perseguição. E olha, irmãos, nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, nós temos que continuar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, levá-la com intensidade. Se arrefecermos nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, não adianta, nós não vamos suportar. Será que toda a igreja, será que todos que ouviram, todos aqueles que disseram que aceitaram a Cristo naquele momento histórico, será que todos eles permaneceram firmes na fé? Não. Alguns esmoreceram na fé, alguns abandonaram, alguns disseram não, alguns não confirmaram a sua fé em Jesus Cristo diante da perseguição. Mas a igreja não, a igreja nesse momento de perseguição, ela intensificou as suas atividades, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo tolhida. Ela não podia fazer algumas coisas, mas ela fez outras coisas que ela podia fazer, e com intensidade. Às vezes a gente se vê num momento em que a gente não pode fazer alguma coisa, porque a gente está enfrentando uma realidade diferente em nossa vida, que pode nos prejudicar em alguma área, mas existem outras áreas que nós podemos abordar em nossa vida, nós podemos botar intensidade nisso. Certa vez, eu estava lendo sobre avivamento, e teve um pastor que foi convidado nos Estados Unidos de ir de um lugar para uma outra cidade, e ali dentro daquela cidade havia um estádio para 15 mil pessoas. Só que naquela cidade habitavam apenas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E aí aquele pastor, ele, quando foi chamado, vai ser uma atividade no estádio para 15 mil pessoas. Mas como é que é isso? Uma cidade de 2.000, como é que nós vamos conseguir colocar 15 mil pessoas dentro de um estádio? Aí aquele pastor, ele, conferencista muito bom, um ótimo orador, excelente orador, ele resolveu enfrentar o desafio. Aí ele chegou 2 semanas antes à cidade. Quando ele chegou 2 semanas antes da cidade, a igreja responsável virou e falou assim: olha, nós estamos nos preparando. Aí ele virou e falou assim: a gente precisa se preparar, em primeiro lugar, com uma oração. A gente precisa se preparar com a oração. Quem é que já está orando? A igreja já está orando. Não, vamos colocar um grupo de pessoas que vão orar. E um pastor, que ele foi ativo durante muito tempo, ele era também um excelente conferencista, ele ficou sabendo da obra que estava sendo feita ali, de série de conferências. Ele saiu do lugar onde ele estava e foi para aquela igreja também, para apoiar aquele trabalho. E ele chegou lá e falou assim: eu vou ajudar na área que eu posso ajudar. Aquele pastor não podia mais pregar, porque ele tinha ficado cego. E ele assumiu o compromisso de orar com um grupo durante aquela semana toda antes da série de conferência. E aquele grupo perseverou em oração. E o trabalho começou a se desenvolver até chegar ao momento da série de conferências. Quantas pessoas estiveram dentro do estádio? 15 mil pessoas. Fora as pessoas que ficaram do lado de fora, porque teve que se colocar um telão do lado de fora para que as pessoas acompanhassem, e teve que abrir espaço nobre na televisão para que as pessoas que quisessem assistir pudessem assistir também em suas casas, de outras localidades, de outras cidades por perto, que sabiam que estava acontecendo aquela conferência. Encerrou-se a conferência, várias almas
se renderam a Cristo como Salvador. As igrejas foram avivadas naquele período ali da série de conferências. Quando terminou todo aquele trabalho, as pessoas vieram elogiar os dias que o pastor pregou, e vieram fazer um elogio a ele. Ele falou assim: não, espera aí, eu não fiz nada. Eu fui um dos muitos que se inseriram dentro de tudo aquilo que foi feito, porque se faltasse alguma coisa daquilo que foi feito, o trabalho não teria tido o resultado que teve. Aquele pastor cego que orou, aquele que veio tocado num outro lugar ali que orou, aquele pastor, se ele não tivesse orado, o que a gente teria feito nessa série de conferências? Como Deus estaria abençoando esse trabalho? Às vezes a gente se esquece de que para uma pessoa aceitar a Cristo como Salvador, nós precisamos orar primeiro por ela. A gente esquece isso. Para nós assumirmos um púlpito, nós temos que orar primeiro para que Deus esteja falando ao coração do pastor. O irmão Jonatas está fazendo um trabalho muito bacana com a gente do Celebrai. Ele, antes do ensaio, ele faz um período de oração. Graças a Deus pela sua vida. É isso aí mesmo, irmão. Nós temos que nos despertar para isso. Jesus Cristo, antes de fazer qualquer coisa no seu ministério, o que ele fazia? Ele primeiro ia para o monte orar. Ele ficava um tempão orando. Ele ficava se dedicando a esse momento de oração. Então, o quanto é importante aquilo que ele fazia com tanta intensidade nesses momentos no qual ele se retirava. Então, quando nós passamos por momentos difíceis, momentos de perseguição, precisamos intensificar ainda mais as nossas atividades na presença do Senhor. A igreja que se dedica com intensidade, ela assume o seu compromisso. Olha, irmãos, a igreja, ela precisa entender da responsabilidade. Às vezes a gente não usa, às vezes eu vejo até o irmão Josias falando, às vezes ele usa o termo obrigação, ele fala assim: obrigação não. Mas, irmão, para pensar, eu me vejo obrigado. Não se vê obrigado? Eu me vejo obrigado. Eu me vejo obrigado. Eu não me vejo assim fazendo as coisas para Deus como se fosse uma coisa assim que, não, eu faço porque eu quero. Não, eu faço porque eu me sinto obrigado de fazer. E Paulo, ele também, quando ele prega, quando ele fala as suas cartas, ele fala da obrigação que ele devia a Deus. A gente se choca muitas vezes com essa palavra. Não, mas eu não faço. Não, eu faço por obrigação. Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu faço por obrigação. Eu sou obrigado a fazer. Não que alguém me chame a atenção para fazer, não que Deus me chame a atenção para fazer, mas pelo privilégio que eu tenho de fazer, pela misericórdia que Ele derramou sobre mim. Paulo, ele chega a dizer que eu sou o principal dos pecadores. Então Paulo, ele se vê como escravo e obrigado a fazer aquilo que era a obra de Deus. E a igreja, ela se vê nesse compromisso, nessa obrigação de se reunir como igreja. Se nós assumirmos o compromisso, nós temos que ter obrigação com aquele compromisso. Por exemplo, eu tenho estudado para uma prova no meu trabalho. Eu, quando passou aquele momento de estudo, eu não consegui estudar. Naquela hora eu falo assim: meu Deus, eu tinha que ter estudado. Eu não estudei. Eu tenho obrigação para que eu estude. Para quê? Porque se eu tiver obrigação com aquilo dali, na hora que eu for fazer a prova, eu vou ser beneficiado com aquilo que eu me propus a fazer. Vê se não é assim. Se eu tiver a obrigação de cuidar da minha saúde, eu tenho a obrigação de cuidar da minha saúde, eu vou ser beneficiado com a minha saúde. Eu vou escovar meus dentes nos horários certos, eu vou manter a minha alimentação de maneira correta, eu vou me alimentar nas horas certas, eu vou tomar cuidado com
com o minha ida ao médico, né? Eu vou ser beneficiado com isso. Na vida espiritual, na vida cristã, da mesma forma, se eu assumir um compromisso, eu vou ter uma obrigação. Eu gostaria que os irmãos pensassem nisso, dessa forma. Se nós assumimos um compromisso com Deus, eu tenho a obrigação de seguir esse compromisso. Isso não pode ser uma coisa agressiva, eu ouvi isso. Eu acredito que não seja agressiva para ninguém. Porque se eu estou fazendo para Deus, que obrigação maravilhosa. Para pensar. Maravilhoso. Deus tem me dado esse privilégio. E diz assim, o versículo 5: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha, naquele momento, a igreja não podia buscar apoio político de ninguém para ajudar Pedro. Porque, sabe, a perseguição a Cristo e também ao Evangelho não era uma perseguição velada, uma perseguição direcionada por causa de questões religiosas do judaísmo, não. Que às vezes a gente aborda só nessa questão religiosa. Não, que os religiosos, eles não queriam que o evangelho crescesse, porque era pecado, era blasfêmia. Eles estavam pregando uma blasfêmia. Se a gente buscar direitinho, a perseguição a Cristo e a perseguição ao Evangelho de Jesus Cristo era muito mais uma questão política. Eles não queriam perder o poder que tinham à frente do povo. Os judeus, eles tinham isso. Eles não queriam perder a autoridade que eles tinham diante daquelas pessoas que eles estavam ensinando, porque eles dominavam, inclusive, politicamente aquelas pessoas. A igreja podia buscar politicamente isso? Não podia, a libertação de Pedro. A igreja podia buscar um advogado para resolver isso? Não, vamos botar um bom advogado para defender Pedro. Não havia justiça. Não havia justiça. A justiça era de Herodes. E Herodes já prendeu a Pedro com a intenção de matar como espetáculo público. Eles tinham como buscar um amigo de Herodes. Vamos buscar um amigo de Herodes, porque o amigo dele vai influenciar nessa questão de Pedro. Eles não podiam, não tinha ninguém ali para defender, ninguém que era crente em Cristo Jesus, que era amigo de Herodes. Sentimentos humanitários. Tiago já tinha sido morto e eles se agradaram com aquilo dali, o texto diz isso. E Pedro estava sendo preparado para o agrado dos judeus. Herodes estava matando os discípulos de Jesus para que o povo o amasse mais ainda por causa daquilo que estava agradando. Aí, irmãos, o único recurso a ser usado foi o quê? A oração. Olha, eu botei o único, nunca pode ser o último. Não é verdade? Meu último recurso vai ser a oração. O último? A oração deve ser o primeiro recurso. Mas agora, quando tudo diz assim, não tem jeito, e a gente está vivendo um momento assim. Se a gente for buscar na política alguma coisa para resolver a nossa vida, a política a gente não vai resolver. Vai buscar na justiça? Talvez na justiça também não se resolva. Vai buscar um amigo para ajudar também? Às vezes também não dá. Algum recurso humanitário também para ajudar em alguma área? Não vai conseguir. Mas, irmãos, nós temos a oração. Nós temos a Deus. Então nós não precisamos de outro recurso a não ser Deus.
buscar a Deus, fazer a nossa parte como igreja de Jesus Cristo. O mundo tem outros recursos? Tem. Lá no mundo tem outros recursos? Sim. Mas a gente precisa dos recursos que estão no mundo? Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte como igreja. Mas muitas vezes a gente não se desperta. Meu Deus, quando a gente ora nesse nome poderoso de Jesus, irmãos, a oração ela pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus nos diz isso. Aquilo que a gente faz para o Senhor, aquela obra que a gente faz para o Senhor, não volta vazio. A palavra de Deus nos diz isso. Tudo aquilo que fazemos para Deus não volta vazio, não. Não é, o Senhor desconsidera tudo aquilo que a gente faz para Ele, não. Muito pelo contrário. Ele vê a nossa fidelidade e nos honra. Estava falando de honra, né? Deus, Ele nos honra com a sua fidelidade. Tem uma história que eu ouvi esses dias, que eu achei muito interessante, de um seminarista. Ele foi criado, não foi criado não, ele foi formado em um seminário batista. O batista é sempre muito comedido em falar, né? Ele não é exaltado, e aquele seminarista, ele tinha pouco tempo que ele tinha acabado o curso dele, e ele foi direcionado para uma área de missões, e ele tinha que pregar a um povo que falava em uma outra língua. Ele se preparou para chegar ali e, diante daquele povo, pregar o evangelho na própria língua daquele lugar. Mas ele não sabia nada com relação à questão espiritual. Aquele povo vivia ali, como eles se relacionavam ali com algum Deus, com alguma coisa que eles buscavam na parte espiritual. Mas ele sabia como falar com as pessoas, e ele tinha também uma bagagem também de médico, que ele podia chegar lá e ajudar aquela população também com coisas relacionadas à saúde, que o missionário ele é preparado também nessas áreas, e ele já tinha sido preparado nessa área no seu meio secular. E ele chegou naquele lugar, naquele povo ali que falava uma outra língua, e começou a falar a respeito do evangelho. Aí os líderes espirituais e até o próprio povo que estava ali virou e falou assim: olha, você está falando isso aí, mas não me serve de nada isso que você está falando, não me serve de nada. Sabe por quê? Você está falando em chuva. A gente pede aqui os deuses da chuva vão mandar chuva para a gente. A gente pede sustento aqui de animais para a gente poder matar, tem sempre animal na floresta para a gente matar. A gente pede a não sei o quê, e ele está sempre, os espíritos estão sempre trazendo para a gente as coisas. Aí aquele seminarista falou assim: ih, rapaz, agora o que eu faço? Ele nunca tinha se deparado com situação nenhuma, ele nunca tinha sido missionário em lugar nenhum. Ele: vou ter que ir embora. Vou fazer o quê? Estão falando que não precisam de nada. Aí ele virou e falou assim: eu posso só fazer uma coisa? Queria orar por vocês, depois eu vou embora, eu posso? Aí: não, orar pode. Aí aquele seminarista foi e orou, fez uma oração simples, né, por aquele povo, querendo abençoar aquele povo, e no final ele falou assim: em nome de Jesus, amém. Quando ele falou isso, acabou a oração, daqueles líderes espirituais virou e falou assim: pera, o que você falou aí? Eu falei: falou o quê? Não, o que você falou no final aí? Você falou o nome de alguém? Eu falei em nome de Jesus, amém. Quem é esse Jesus? Você precisa explicar melhor quem é esse Jesus, porque quando você acabou de falar, tinha um monte de espírito aqui que eu estava visualizando, todos eles saíram correndo. Todos eles saíram correndo. E a gente agora quer ouvir: que espírito é esse?
que você falou, que assusta todos os outros espíritos que a gente já conheceu. Fala sobre ele. Aí aquele missionário passou a conhecer quem era Jesus de fato, porque às vezes a gente não se dedica mais a Jesus Cristo, a gente não experimenta tudo aquilo que Jesus, ele pode nos ensinar, tudo aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Tem muitas pessoas que acompanham os trabalhos da igreja, vivem dentro da igreja, assistem os cultos da igreja, mas não experimentam tudo de Deus. Eles não experimentam aquilo tudo que Deus tem a acrescentar na nossa vida, a fazer na nossa vida. Todo o poder de Deus, vamos dizer até assim, porque Ele tem muito para nos mostrar, mas para isso, nós devemos também que aprender dele, nós temos que nos dedicar a ele. E aquela igreja estava dedicada a fazer a obra, e aí eles experimentaram o agir de Deus. Olha, o agir de Deus, ele foi uma coisa assim tão grande, que o próprio Pedro, ele achava que fosse um sonho. Não é verdade? Pedro, ele só foi se despertar que era um anjo, que tudo aquilo que estava acontecendo, que ele levantou dos 2 soldados que estavam acorrentados a ele, que houve, primeiro entrou a luz, né, na cela, não é assim que é o relato? Entrou a luz na cela, as algemas caíram, o anjo, depressa, vamos embora. Pedro se levantou, saiu, passou por uma sequência de guardas, depois passou por outras, acho que 4 vezes 4, 16 soldados, eram 4 quaternários, se eu não me engano aqui, 16 soldados, e saiu. Quando ele saiu no portão, ele estava na rua, o anjo foi embora. Aí ele, estou sonhando não, isso é verdade, eu estou experimentando o agir de Deus agora. Pedro, eu estou falando de, vamos dizer assim, uma pessoa comum da época, comum, vamos botar no lugar aqui, na questão comum, porque Pedro, ele não viveu uma vida comum como os outros da sua época, viveu? Não, ele viveu durante 3 anos ao lado de Jesus. Olha a quantidade de milagres que Pedro viu. A Bíblia diz que se tudo que se fosse escrito a respeito de Jesus tivesse escrito, não faltaria tinta para escrever tudo. A verdade é essa. Então o que acontece? A gente pode viver uma vida dentro da igreja sem experimentar ou às vezes quando acontece alguma coisa se surpreender. Pedro se surpreendeu com algo novo que estava acontecendo na vida dele, mesmo Pedro. E aí, quando a gente chega no momento da igreja, aí vai Rod, Pedro batendo no portão, vai Rod lá, uma serva. Quando abre a porta, Pedro sai correndo, deixa Pedro na rua. Não bota Pedro para dentro não, Pedro é aquele que estava ali preso, ele tinha que entrar. Rod sai correndo, volta. Ué, Pedro, ih, Pedro, tu tá maluca? Ceticismo. Eles estavam orando para quê? Para que Pedro fosse liberto. Quando Pedro foi liberto, eles ficaram céticos. Aí aquela menina entra dentro da casa e fala, você está maluca. Aí eles vão e entram dentro do misticismo, daquilo que não está na Bíblia. Tem lugar nenhum que está escrito isso. É o anjo dele que está lá fora. Eles estavam vivendo um misticismo judaico, um conceito judaico de anjo, da guarda. Isso não tem. Era um anjo que foi reservado ali para resgatar Pedro daquele lugar. É um anjo dele. Alguns estudiosos dizem o seguinte, até, que havia um conceito de que, olha só, o que pode ser
interpretado naquele tempo. Isso, biblicamente, também não existe. Pedro tinha morrido, e o seu espírito era já um anjo, tinha virado um anjo, e ele estava vindo para comunicar à igreja que estava indo para o Senhor. Tudo errado. Conceitos todos errados. A gente não tem nada disso na Bíblia. A gente vira anjo. A gente não vai virar anjo. Anjo não. Nós vamos ter corpos transformados, mas anjo não. Anjo é anjo. É uma qualidade de ser criado por Deus. Amém, igreja? É assim que a igreja entende, né? Amém. Então, Pedro não viraria um anjo. Nós não vamos virar anjo. Nós vamos ser transformados, glorificados. Nossos corpos vão ser glorificados. Mas olha só como é que quando eles experimentam aqui o agir de Deus, eles não conseguem entender por quê. Conceitos errados, misticismo, ceticismo, tudo aquilo estava. Existem crentes céticos na nossa igreja. Quando a gente fala de um milagre, eu não acredito em milagre. Não, você não deveria ser nem crente se você não acredita em milagre. Eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Amém? Acredito, irmãos. Que Deus é esse que a gente segue? A gente não acredita que se a gente orar, a gente pode mudar uma vida, que a gente pode transformar as pessoas, que a gente pode experimentar. Eu não gosto do sobrenatural, mas se você quer ouvir o sobrenatural, um sobrenatural de Deus, porque para Ele tudo é natural. Eu falo sempre isso. Para Ele não há nada de sobrenatural, tudo para Ele é natural. Se Ele criar uma coisa do nada, para Ele é natural, não é sobrenatural. É natural para Ele, e tem que ser natural para a gente também. Esse tipo de compreensão, de que se eu vou orar, eu vou confiar e vou receber. Eu vou receber. Como ele saiu da prisão? Como pode? Ele estava acorrentado a 2 soldados. Como foi? Se não fosse um anjo, seria de uma outra forma. Mas Deus fez. Mas a igreja começou a dizer, não pode ser, que é isso, tal. E Pedro começou a esmurrar, blá, 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 na porta. Aí que eles foram lá, aí eles viram. Aí no final ele fala assim, olha, avisa a Tiago e os outros irmãos tudo que Deus fez. Aí a igreja começou a, naquele momento, experimentar junto aquilo que Deus podia fazer no seio da igreja junto. Irmãos, igreja tem que desfrutar desse sabor de vitória e comemorarmos juntos as vitórias. Nós temos que buscar vitórias para comemorar vitórias. E nós vamos encontrar as vitórias, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus fala isso. Não acredito numa igreja derrotada, acredito numa igreja vitoriosa. Acredito em vidas espirituais vitoriosas. E nós podemos desfrutar quando a gente chega aqui e fala do irmão que pregou na internet, a pessoa aceitou a Cristo lá do outro lado, é vitória, e a igreja precisa falar de vitória. Nós temos que ir em busca das vitórias, mas para isso temos que ir com intensidade. Porque tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Vai passar numa prova? Estuda com intensidade. Vai ser promovido no trabalho? Trabalha com intensidade. Mostra o serviço. Não é assim? Quer ter um físico avantajado? Faz a sua musculação, faz as suas atividades, você vai ficar fortinho. Né? E assim também na vida espiritual, quanto mais intensidade, mais vamos experimentar de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, e logo após nós estaremos aí indo lá na cantina, reservando o nosso almoço.
Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos com intensidade. Deixa eu me humilhar. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me cruzar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer.
minha colheita, minha herança. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. Logo após estaremos encerrando o culto dessa manhã. Quero agradecer a todos aqueles que vieram aqui essa manhã, que estão aqui na nossa casa, na nossa igreja, irmãos amados, também aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que vão assistir. Nós queremos te fazer um convite também, você que nos assiste pela internet. Se você mora em Niterói, São Gonçalo, Maricá, você quiser um dia fazer uma visita à nossa igreja, nós ficaremos muito felizes de você estar aqui conosco. Nós queremos até te conhecer. Se você assiste esse trabalho na internet, se você vier aqui, fala pra gente: eu assisto esse trabalho da igreja, eu tenho acompanhado e eu vim conhecer a igreja. Nós vamos te receber aqui, nós vamos te conhecer e vai ser muito bacana para a nossa igreja, vai ser muito bom para a gente poder te conhecer. E você, se você está buscando um lar espiritual, que você possa estar encontrando esse lar espiritual que pregue a palavra do Senhor, que pregue Jesus Cristo como Salvador. Então procure um lar espiritual para que você possa estar aí com outros irmãos louvando a Deus. E se você quiser conhecer a nossa igreja, adotá-la como lar espiritual, você está convidado. Glorifica a Jesus, o Rei. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Senhor, muito obrigado pelo culto dessa manhã.
despede-nos em paz para os nossos lares, nos dê um dia abençoado na Tua presença, uma semana também, Pai, no nome de Jesus, amém.